Conexão Capeb, o momento entre cooperativa e o cooperado. Hoje nós estamos aqui para participar do programa Conexão Capeb para sanar algumas dúvidas dos produtores a respeito do contrato de safra. Com a proximidade da safra, vem a necessidade do produtor rural fazer a contratação extra, para atender a demanda desse trabalho sazonal. No entanto, é necessário ter alguns cuidados para que essa contratação seja realizada de modo legal e dentro das determinações que a lei prevê, porque pode trazer muitos prejuízos ao produtor rural se não fizer da maneira adequada. E a primeira é se pode fazer a contratação no período da safra, qual é a duração desse período. Então, a legislação permite a contratação no período de safra, que traz a maior comodidade para o produtor, porque ele não vai precisar ficar com aquele funcionário todo o ano. Ele pode contratar apenas no período de safra e aí vai depender da demanda dele, que pode perdurar até um ano o período de safra, e ele faz essa contratação aí por um período determinado. E qual é a vantagem de se fazer uma contratação para o período de safra? É justamente essa questão de você ter o funcionário à sua disposição apenas no período da safra. Tendo um funcionário apenas nesse período, ter o funcionário, ele não vai ter alguns encargos trabalhistas que ele teria se acaso permanecesse com o funcionário por prazo indeterminado. Em questão de 13º, ele não vai ter alguns que ele teria apenas se acaso permanecesse aos meses que ele trabalhar. E também, como se trata de um contrato por prazo determinado, ele não vai ter a necessidade de fazer a multa rescisória do FGTS como pagamento de verba trabalhista. A legislação também permite a contratação de migrantes que saem do seu estado de origem e vêm aqui para a região justamente para poder trabalhar no período de safra. E assim a legislação permite essa contratação desde que ela seja direta, não pode ser terceirizada. Então tem que ser um contrato direto entre o produtor e o trabalhador. E essa contratação também tem que ser bem clara, falar das obrigatoriedades, dos requisitos todos que o funcionário vai possuir. Outra dúvida bem frequente que a gente tem aqui na região é se o trabalhador vai poder utilizar as dependências da propriedade, casa, para a sua moradia. Sim, a legislação também permite a utilização dos alojamentos, de casas de moradia na propriedade rural, para poder o trabalhador morar enquanto trabalha na propriedade. Ela permite, só que esses alojamentos têm que ter alguns requisitos básicos de vivência na propriedade para que possam ser utilizados. Então tem que ter instalação elétrica, tem que ter refeitório, dormitório, lavanderia, então tem que trazer algumas condições básicas para que o funcionário possa usufruir dela. A fazenda também, devido aí à contratação de mais funcionários, ela também tem que ter umas instalações básicas durante o ato de trabalho. Então tem que ter uma área de alimentação, tem que ter uma área sanitária para o funcionário utilizar enquanto ele está desempenhando o serviço ao longo do dia. Então, assim, as áreas têm que ter uma área destinada para alimentação, para ele fazer seu horário de almoço, seu horário de café, tem que ter instalação sanitária, tanto para homem quanto para mulher, de preferência individual para cada um, o masculino e o feminino, para que eles possam utilizar. Além de também requisitos básicos que tem que ter de higienização, como água, sabonete, papel higiênico. Então, assim, essa também é uma obrigatoriedade que a legislação prevê em questão às áreas de alimentação e instalação sanitária. Outra dúvida frequente do produtor rural é se ele pode descontar algum valor do trabalhador que está alojado ali na sua propriedade durante a safra. Sim, pode, a gente chama de salário-utilidade. Esse salário-utilidade pode descontar 20% sobre o salário mínimo em relação à moradia fornecida e 25% sobre o salário mínimo em relação à alimentação sadia e farta que o produtor oferece para o trabalhador. Essa porcentagem tem que ser sobre o salário mínimo, não pode ser sobre o salário de produção que o trabalhador faz ali mensal. Então é só tem que ser sobre o salário mínimo e pode ser descontado normalmente, desde que seja discriminado aqui no lerite. Também pode ser descontado eventuais adiantamentos que o produtor faz para o trabalhador. As obrigações em geral do produtor rural é fazer cumprir todas as determinações legais que o Ministério do Trabalho impõe para o produtor rural exercer suas atividades ali de maneira adequada, principalmente sobre a segurança e a saúde do trabalhador, que ele tem que fazer cumprir todas as normas de segurança estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e de Saúde,
além de adotar todas as medidas necessárias em caso de acidente do trabalhador, como emissão da CAT, saúde, além de adotar a necessidade do trabalhador ali em caso de acidente. Então é muito necessário que o produtor esteja atento quais são as obrigações, a necessidade do trabalhador ali em caso de acidente, todas as normas necessárias, né? Principalmente em relação à segurança e à saúde do trabalhador. E quais são os documentos que a propriedade tem que ter que comprovam que essas normas de segurança estão sendo respeitadas e legalizadas dentro da propriedade? O documento primordial que toda propriedade rural deve ter é o LTCAT, né, que é o laudo da propriedade, condições do ambiente de trabalho. Tem outros documentos que a propriedade rural deve ter, é o LTCAT, esse documento está exposto todos os documentos de saúde de cada região, toda propriedade rural deve ter, é o LTCAT, né, que é o laudo, os EPIs, documentos, todos os equipamentos necessários para toda propriedade rural deve ter, esse documento é anualmente, né, e é obrigatório para toda propriedade, produtor rural, toda propriedade rural deve ter, ele faz garantir o LTCAT, todas as mudanças devem fazer. Em relação ao EPI, o LTCAT pode garantir a entrega e o fornecimento do EPI. O EPI, primeiro, ele tem que ter um certificado de aprovação o LTCAT, regularmente vistoriados. O EPI, primeiro, e o produtor pode comprovar a entrega e a regulamentação desses EPIs através regularmente do fornecimento de declarações. E o produtor pode, com toda a qualificação da entrega e a regulamentação e com o recibo de entrega do EPI. Então, através desses documentos, o produtor se garante caso desse acidente, outra anomalia, né? Então, garante que o produtor se garante com a determinação legal de fornecer o EPI ao trabalhador. Então é imprescindível que o produtor pegue a declaração, o produtor se garante em casa do trabalhador que ele recebeu o EPI ali e principalmente fiscalizar o uso desse equipamento de proteção individual, né? Que somente fornecer não pode, né? A gente tem que fiscalizar que o trabalhador use o EPI de maneira adequada. Pode até, se caso de recusa do trabalhador fiscalizar o EPI, o trabalhador ser multado, pode fazer uma declaração de recusa de pode EPI. Até, para que o produtor não sofra as consequências legais, o trabalhador use. Outra dúvida aqui, produtor rural, para que o produtor tenha caso de segurado especial. Quando o produtor rural já é aposentado, tem seu benefício de previdenciário rural, é a questão do segurado especial. Contratar um trabalhador ali no período da safra sem perder o benefício dele. A resposta é sim, especial. Mesmo que ele exerça suas atividades em regime de economia familiar ou sem perder o benefício dele, ele pode realizar a contratação de funcionário temporário, sim. Geralmente são pequenos produtores da individual, atividade em regime de economia familiar. Porém, essa contratação tem um limite. Porém, ela pode ser geralmente até 120 dias por ano. Então, um pequeno produtor, essa contratação tem um limite. Ele não pode contratar 120 dias por ano, quantidade de dias por ano. Mas ele pode, permanecer contratar um funcionário para 120 dias ou 2 funcionários a cada 60 dias. Desde que estabeleça esse limite de dias anuais, ele pode fazer a contratação normal, sem apertar cada 60 dias previdenciário. Tem um contrato de arrendamento. Nesse caso, o arrendatário, né, a pessoa para quem eu arrendei a minha propriedade, ela pode me questionar no contrato de trabalho. O proprietário tem alguma obrigação? Bom, o contrato de arrendamento ele é um contrato civil, não trabalhista. Porém, é necessário tomar algumas cautelas para que não seja desvirtualizada a sua finalidade. E aí sim pode gerar consequências trabalhistas. Algumas cautelas, por exemplo, o arrendante, o dono da propriedade, ele não pode coordenar as funções ali do contrato de arrendamento, tem que deixar essa finalidade somente para o arrendatário. Se ele começar a coordenar ali funções de maneira habitual, permanente, remunerada, subordinada, ele passa a ter obrigações trabalhistas ali com o arrendatário e com os funcionários do arrendatário. Então, somente o arrendatário pode realizar essas funções de empregador. E aí sim o proprietário, o arrendante, não vai ter nenhuma obrigação. Para ele, somente outra coisa. Em relação à contratação que o arrendatário realiza, tem que ser exclusivamente no nome do arrendatário. Não pode colocar no nome do arrendante para que não tenha problemas futuros em relação à justiça do trabalho. Como pode perceber, o contrato safrista é muito mais eficiente e vantajoso para o produtor rural ali exercer suas atividades do agronegócio, principalmente agora no período de safra que vai começar. Mas vai depender muito do caso a caso, do tamanho da propriedade, para poder se aplicar ou não, né, essas dúvidas. Então ficamos aqui à disposição para responder e esclarecer mais
algumas dúvidas que vocês possuírem. Quer participar da nossa próxima conexão? É muito fácil. Grave o seu vídeo com o celular deitado na horizontal e envie a sua dúvida para o nosso Zap. Anota aí, 999436535.